dia, amigos. O Atlântico tem o prazer de receber hoje o engenheiro Manuel Jeremias Caldas, engenheiro eletricista pelo Instituto Militar do Rio de Janeiro, mestre e doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Manuel. É um prazer enorme receber você aqui no Atlântico como especialista da área de energia, que é um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje em decorrência de uma má administração do nosso sistema elétrico, infelizmente. Eu começaria, Manuel, com uma primeira pergunta decorrente de notícias que a gente tem lido e que, com as chuvas, o início das chuvas, talvez um pouco antecipado, de outubro e novembro, e o risco da nossa crise energética grave, vamos dizer, que nós estávamos aí preocupados com o fim de 21 e o ano de 2022, e essas publicações informam que essa crise grave estaria afastada. Você concorda com essa afirmação? Quais seriam as suas observações, Manuel? Bom dia, Rafael. Primeiro, lembrar que ontem foi o dia do engenheiro eletricista, dia 23 de novembro, e está ocorrendo uma demanda muito grande por engenheiro eletricista no mundo, dado essa nova vertente de energia renovável. Com relação à pergunta, nós temos uma preocupação grande ainda para 2022. Realmente, 2021 foi afastado, que as chuvas previstas para ocorrerem a partir da segunda quinzena de novembro ocorreram no início de outubro, dia 7 ou 8 de outubro. Com isso, ficou afastado a possibilidade de uma restrição maior no fornecimento de energia. Eu tinha até previsto que no período de 15 a 22 de outubro, se não ocorresse chuvas, como estavam os climatologistas dizendo, graças a Deus a previsão não se confirmou e veio as chuvas. Acontece, entretanto, que nós já estamos no dia 24 de novembro, desculpe, e com praticamente 2 meses de chuvas, e o reservatório da região sudeste estão ainda no patamar 19,35. E deverá ter chuvas para que no final de abril chegue a 50%. Como temos alguns eventos climáticos conhecidos como Laninha, previstos para ocorrer nesse trimestre agora, de dezembro, janeiro e fevereiro, temos uma preocupação muito grande, porque com esses fenômenos ele impede que ocorram as chuvas onde estão localizados os principais reservatórios. Então, persiste a expectativa de fornecimento restrito no ano de 22, se nós crescermos conforme está dizendo o nosso ministro da Economia, entre 2% e 2,5%. Teríamos que ter energia adicional e essa energia adicional é muito escassa. Não tem investimento na área de energia desde 2014 para cá. Na verdade, tem simplesmente as obras começadas no governo Dilma, primeiro e segundo, e temos essa nova vertente de energia renovável, que é o que está salvando o sistema. Mas a preocupação é muito grande para o período a partir de abril de 22. É isso. É verdade. A nossa matriz energética, dependendo muito da energia hídrica, é uma preocupação grande. Dando sequência a esse raciocínio, Manuel, nós estamos assistindo no mundo uma mudança com rapidez das matrizes energéticas e seus produtos de consumo, obviamente, nessa área. Especificamente, nós estamos nos referindo aí à energia solar, não é? A eólica já vem há algum tempo sendo estruturada melhor,
mas temos agora um avanço na energia solar. O que o Brasil precisa fazer para se adaptar a essas mudanças? Porque o que nós temos assistido, lamentavelmente, é uma falta absoluta de investimentos nessa área. E eu diria mais, há sempre uma preocupação do governo brasileiro em taxar a energia. E é um absurdo isso, né? Só falta agora o governo querer taxar o sol. Eu entendo, seria uma das alternativas para aliviar essa possibilidade de crise. O que você acha que o Brasil deveria fazer para adaptar essas mudanças da sua matriz energética? Realmente, as condições climáticas têm mudado e têm influenciado o fornecimento de energia. No setor de geração, que é o fundamental, porque o setor de energia basicamente é geração, transmissão e distribuição. E o setor de geração sempre foi visto como um setor de planejamento de longo prazo, porque uma usina demora de 5 a 8 ou 10 anos, em alguns casos, para ficarem prontas e serem energizadas. Nós tivemos problema no setor de energia de origem hidráulica, porque as condições climáticas estão mudando. E estão mudando de que forma? Primeiro, energia, quer dizer, essa água que paira nos reservatórios da região sudeste, ela cai do céu, normal. E a origem, basicamente, é a Amazônia, são os rios voadores. Com o desmatamento, nós estamos afetando esse ciclo, quer dizer, de rios voadores, e temos outros também, outras formas da água chegar, são nuvens que são formadas no mar e vêm para o continente. E tem uma série de tecnologias novas para identificar como é esse caminho das nuvens. E esse caminho das nuvens tem modificado com as mudanças climáticas. Ela não está seguindo a rota normal de formar no mar e ir para o continente. Graças a Deus, apareceram novas tecnologias e com um ponto importante, que o prazo do investimento diminui. No setor de geração eólica, 2 anos você coloca uma usina eólica para gerar energia. Então, isso diminui o prazo de planejamento. E agora, com a solar, tendo o material disponível, por enquanto nós temos fornecimento por importações vindo da China, em 6 meses a 12 meses, nós podemos implantar uma forma de energia originária do sol. E tem 2 formas: ou você fazendo as solares para utilizar o sistema de transmissão e distribuição, ou nas próprias residências, com um conceito conhecido de geração distribuída. Você monta a sua própria usina solar em casa, usando seus telhados, colocando placas que captam a energia proveniente do sol, e via transformação isso alimenta as residências. Tem esse problema de querer taxar a energia proveniente do sol. Tem um projeto que está no Congresso, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e iria taxar a energia proveniente do sol. O que significa taxar? Quer dizer, o que eu consumir não seria taxado, mas o excedente que eu posso injetar no sistema elétrico, quando esse excedente retornasse, seria taxado.
Então, temos que pensar em dois momentos. Primeiro, suprir a parte de energia, que é fundamental para a vida do ser humano e também fundamental para a produção de bens. E o governo deveria olhar com mais cuidado, primeiro, garantir a energia e depois ver outras formas de taxação e não em cima de insumos que geram o crescimento e a produção de bens no país. É verdade, e essa observação acho que foi muito importante. Agora, na sua visão de especialista, quanto, vamos dizer, a essa geração individual que nós estamos nos referindo, seja ela para consumo das famílias, seja ela para consumo, eventualmente, de estabelecimentos comerciais, etc., e já se observa, mas em muito pequena escala, quanto disso pode suprir, vamos dizer, a nossa necessidade por energia? E que investimentos você estima seriam necessários? E adicionando a isso, em que tempo vamos dizer que o governo ou que as pessoas pudessem se adaptar livremente à geração de energia solar? Qual é o investimento necessário que você imagina nisso, se é que nós temos algum número, e quanto tempo isso poderia ajudar o Brasil a mudar esse seu parâmetro energético? O interessante é, como eu falei, o prazo é muito curto da geração proveniente de energia solar. Basicamente, são colocar placas nas residências ou então fazer uma fazenda. Quer dizer, na verdade, o que faz na geração distribuída, que é colocar placas em casas, você pode multiplicar essas placas, criando as ditas fazendas solar e injetar no sistema. Nós podemos hoje, não sendo muito otimista, multiplicar esse número que nós temos hoje, estamos dizendo que é cerca de 8 gigawatts de potência instalada, podemos multiplicar por 50 vezes. Basta o governo formatar esse processo. As pessoas talvez não tenham capital, então teria que fazer uma engenharia financeira onde as distribuidoras poderiam fazer esses investimentos financiados por um banco, talvez um banco público, BNDES, e colocar placas nas casas e também incentivar essa geração. E com isso, diminuiria a preocupação das distribuidoras, que eles ficam resistentes, achando que ao propiciar energia residencial por geração distribuída, eles perderiam uma parte do mercado. Isso daí deve ser 1/3 de 1/3 ou um pouco mais de 1/3 do mercado. Então, se o governo formatasse, planejasse esse sistema onde as distribuidoras poderiam instalar nos telhados das diversas residências e talvez nos prédios mesmo, não só a parte de telhado, como as superfícies laterais dos prédios. Isso seria uma transformação, porque não só você tiraria essa restrição de energia, como também geraria um número enorme de pessoas treinadas nessa área. Você teria uma quantidade de instaladores, de manutenção e até, talvez, olhando um pouco mais à frente, como fazer essas placas solares aqui no Brasil. E nós paramos isso em, acho que 2012, eu vi um estudo recente que basicamente é tratamento do silício. O silício,
para ser usado nas placas, ele precisa de um nível de pureza de 99,99, 99, 8 casas decimais 99. E nós temos hoje, basicamente, o silício no Brasil a 98,5 de pureza. Isso é exportado para a China faz esse tratamento e vem 10 vezes mais caro. Então, o Brasil, se quisesse e pensasse nessa fonte de energia, poderia multiplicar esse processo não só de geração de energia, como desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é extremamente importante. E o investimento é infinito. Quer dizer, hoje, para mim, é infinito. Você pode multiplicar por 50 ou 100 vezes. E todo esse excedente vai para o sistema. E pode ter uma forma de compensação e nós afastaríamos de vez essa restrição energética. E o Brasil tem uma quantidade de regiões com muito sol. E isso é fácil ver, que tem até um site que você localiza geodesicamente, você localiza o local e vê quanto de sol tem e qual a necessidade de implantar naquele local quantidade de energia. Isso ainda tem um outro ponto que reduziria a necessidade de integração dos sistemas, porque a energia ficaria localizada e precisaria de menos interligações. E no futuro, o que aconteceria? Teria uma externalidade, porque os reservatórios em si não estariam restritos ao problema de chuvas, e com reservatórios mais cheios, você tem outros usos para a água. Então, esse mecanismo, tudo pode ser planejado desde que o governo decida fazer. Muito bem. Manuel, você até respondeu já, em grande parte, a minha terceira pergunta, que seria que a energia solar doméstica e comercial, individual, ela tem crescido exponencialmente no mundo, né, como fonte alternativa econômica e eficaz. E então eu ia perguntar, por que a demora no Brasil? E é esse o problema que nós enfrentamos em quase tudo no Brasil. A iniciativa privada fica restrita ao intervencionismo do governo. E isso é lamentável. Você imagina que nós poderíamos, como você acaba de confirmar, suprir 1/3 ou mais da nossa necessidade de energia nesta área doméstica, individual, vamos dizer, sem falarmos aí das fazendas solares, que também proliferam no mundo. Eu vi alguns projetos na Espanha, em alguns outros países, fantásticos, não é? E o governo restringe isso por políticas equivocadas. Então, você já respondeu parte dessa pergunta, e eu apenas aqui concluo que, se nós não tivéssemos esse intervencionismo do governo em todas as frentes da nossa economia, nós individualmente poderíamos estar já muito mais avançados com relação ao abastecimento através da energia solar individual. E, além disso, obviamente, o outro ponto importante que você tocou, seria objeto da nossa indagação, é isso. Você imagine, nós continuamos exportadores de matéria-prima, não é? Certamente o silício poderia ser tratado no Brasil e, além de gerar empregos, gerar novas tecnologias, poderia criar um mercado exclusivamente no Brasil para esse suprimento. Nós não precisaríamos depender da China ou de qualquer outro país para suprir energia solar, porque o principal aqui nós temos, que é a quantidade de sol que esse país abençoado recebe. Não é? Muito bem, deixa eu passar para a próxima pergunta.
que está relacionada a esse feito. Rafael, eu posso botar só um ponto? Tem uma preocupação dos estados que eles taxam demais a energia elétrica. Sim. E isso é um imposto indireto. O Estado deveria caminhar para taxar os produtos finais, não o bem que é matéria-prima para a produção de todos os outros bens. Né? Sem dúvida. Não, eu diria mais, Manuel. Nós precisamos mudar o nosso sistema tributário efetivamente. Aliás, quer dizer, nós e o Atlântico tem uma proposta de reforma tributária importante para o Brasil. Mas mesmo essa, nós precisamos reavaliar, porque nós precisamos substituir a taxação dos produtos por taxação de renda. O imposto justo, de fato, é o imposto de renda. Você ganha, ou a empresa ganha, você paga imposto. Se a empresa não ganha, e se você, como indivíduo, não ganha, você não paga, não deveria pagar imposto. E o brasileiro, compulsoriamente, é taxado ao adquirir qualquer produto. E é ridículo que a nossa taxação seja, né, de 30%, mesmo na esfera cultural dos livros. Agora, você imagine na esfera de energia, que nós falamos, onde a nossa taxação é próxima de 50%. Isso é simplesmente ridículo. E isso mantém o nosso país atrasado em todos os sentidos, principalmente no desenvolvimento industrial, que é o reflexo do emprego sadio, da renda e na cadeia lá final, do aumento da renda per capita que o brasileiro tanto necessita. Mas deixa eu ficar no nosso tema aqui, que é a energia. E a minha próxima questão é a seguinte: a substituição da frota de combustíveis fósseis por veículos elétricos, você acredita que é viável no Brasil? E em quanto tempo, idealmente, você acha que isso poderia ocorrer? Porque as tecnologias estão aí. O mundo está produzindo cada vez mais veículos elétricos não dependentes de combustíveis fósseis. E você imagina, eu li recentemente também que o Gol da Europa, parece que é 2030, e o Brasil está falando isso em números de 2050. Nós estamos completamente fora da realidade. Qual é a sua visão sobre isso? Na COP26 teve um acordo que o Brasil não participou, que seria a eliminação de carros a combustão interna movido por fósseis até 2040. O Brasil não foi signatário dessa parte da COP26. Mas eu acho que é inexorável, vai ter que caminhar. E existem algumas desculpas dizendo que a tecnologia de bateria ainda não é necessária o suficiente. Eu acho que já está mostrando que é necessário, que não, quer dizer, que já é rentável no mundo o desenvolvimento de baterias, e com o adensamento do uso do carro elétrico, com estudos sobre bateria, o custo, quer dizer, estão projetando, tem lido, que o custo ainda vai cair 89% o custo das baterias. Então, vai ser obrigatório o uso de carros elétricos. E aqui no Brasil estamos falando de célula a combustível, a hidrogênio, também é um caminho, mas eu acho que o carro elétrico vai ser inexorável por causa do custo e da tecnologia. E o pessoal já está pensando, inclusive, que a bateria dura de 10 a 15 anos, 10 anos, considerando 10 anos. E o pessoal já está estudando como utilizar os elementos da bateria com um reprocessamento para uso ou nas novas baterias, que deverão ser mais eficientes, ou também em baterias estacionárias, que também é um vilão mais à frente para garantir
a estabilidade do sistema, que tem um problema que a energia solar ela é considerada intermitente, porque ela dura de 6 às 18 horas, é o normal. Inclusive, nós agora estamos num período que cometeu-se um pecado, foi não considerar o horário de verão, que tem em todo mundo, e aqui no Brasil, hoje eu acordei 15 para as 5, por quê? Porque eu acordo não tem despertador, não tenho nada, é simplesmente a luz que entra do sol. E 5h30 as usinas já estão produzindo energia solar. Então, foi dado nossa restrição de energia, tem uma economia de 2, 3% e tem um descasamento no final do dia, que se você antecipasse 1 hora, as pessoas estariam saindo 18 horas e estariam saindo com ação. Então, teria um descasamento na necessidade da energia, que é um outro problema que o sistema enfrenta, que é o casamento de... Quando você está saindo do trabalho, indo para a residência, já está ficando escuro e você tem que colocar iluminação solar, tem vários consumos concomitantes. Então, nesse período, poderia ser afastado essa concomitância de diversos usos da energia. E eu acho que o carro elétrico vai vingar. Eu acho que na próxima década nós seremos consumidores de carro elétrico no Brasil. E teria uma oportunidade também, porque o carro elétrico usa 2.000 não equipamentos, mas seriam pequenos bens para você comprar o carro, enquanto o carro a combustível fóssil são de 20.000 a 40.000 itens. Então, isso reduz muito manutenção e outros pontos. E o Brasil poderia estar em alguns centros de tecnologia, tipo a PTI de Itaipu, em São José dos Campos e outros locais, pensar em desenvolver o carro elétrico. Até hoje já é a maior empresa de automóveis, e eu estou vendo, tem uma outra em Detroit que também está se desenvolvendo com uma demanda originária da Amazon, pediu 100 mil caminhonetes, e essa empresa está indo para a Bolsa Americana já valendo 80 bilhões de dólares, valendo mais que a Ford, que a GM. Então, existem oportunidades aqui no Brasil, eu não sei por que isso não está sendo desenvolvido. Realmente é estranho. Ainda tem uma cidade chamada Shenzhen, na China, que o sistema já está totalmente integrado. Nós temos nessa cidade 16 mil ônibus elétricos. Se tiver algum problema de expectativa de falta de energia num determinado momento, os ônibus param e injetam energia no sistema. Então, o sistema, o modo de viver com essa tecnologia nova vai modificar completamente os nossos hábitos de uso. E nós podíamos estar indo à frente e não indo atrás da tecnologia. É verdade, Manuel. Manuel, é inevitável nós fazermos certas analogias e buscarmos na história exemplos. E o Atlântico, você sabe, é um instituto de ação cidadã que defende a liberdade dos cidadãos, a liberdade integral de empreender, de produzir, etc. E eu quero lembrar aqui que o engenheiro Amaral Gurgel, em 1974, apresentou ao governo brasileiro o seu carro elétrico. Você imagine o pioneirismo. Nós estamos falando de carro elétrico agora
nos últimos 20 anos, no máximo, não é? E o mundo aproveita a sua liberdade. O mundo ocidental, via de regra, aproveita a liberdade de iniciativa que os governos permitem e criam indústrias fantásticas. Você imagina a Tesla, o que é a Tesla? A Tesla sozinha, já há anos, tem um valor de mercado muito maior que todas as indústrias do mundo. Agora, recentemente, a Mercedes-Benz anunciou que em mais poucos anos ela não terá mais motores a combustão interna, não é? E nós aqui estamos engatinhando, e eu diria, não pela falta de iniciativa do povo brasileiro, mas pelas restrições que os governos brasileiros impõem à sociedade. E é isso que nós precisamos mudar. Mas eu vou para a nossa, vamos dizer, penúltima pergunta, que é importante, e o nosso tema aqui, obviamente, ele vai sempre no final para o enaltecimento da liberdade e do poder das instituições que tem um país no progresso do seu povo. Mas o nosso tema é, obviamente, a crise energética e as oportunidades de energia que o Brasil atualmente ainda perde. Qual será, na sua visão, a principal fonte de energia elétrica do país no futuro próximo? Quais são as barreiras, eventualmente, legais e institucionais que você enxerga? É óbvio que eu não espero uma dissertação profunda sobre isso, mas você, como especialista na área, conhece bem essas barreiras legais e mesmo institucionais para a geração dessas fontes de energia. E, como consequência disso, você acha que a energia elétrica, de todas as formas, ficará mais barata para os consumidores? Eu acho que teremos na frente 3 fontes principais de geração de energia elétrica. A energia solar, que será muito barata, já está barata, mas pode ser mais barata, porque tem um processo de aprendizado. Se nós estamos falando em silício, pode ser que tenha outros produtos, substâncias que conduzam a energia elétrica de uma forma mais eficiente do que o silício. Então, a energia solar seria uma dessa vertente. A outra seria a geração eólica. Nós não falamos muito, mas a eólica aqui no Brasil é uma coisa surpreendente. Ela tem um rendimento, fator de capacidade, de 40% a 50% no Brasil. E isso, de longe, é o maior fator de capacidade no mundo. Na Europa, não passa de 30%. Então, ela quase equivale a uma usina hidrelétrica. O que significa o fator de capacidade? Que está a usina lá disponível e ela, nas 8.760 horas do ano, 40% dessas horas ela está gerando energia. Então, 45%. E o pessoal fica impressionado. Eu participo membro de um conselho fiscal de uma empresa de energia que tem estrangeiros no grupo. E eles ficam impressionados, fazendo a comparação dos países da Europa com o Brasil. Então, o outro vertente é a eólica. Eu acho que também tem capacidade de crescer 3 a 4 vezes mais da potência instalada que tem no Brasil, que hoje é de cerca de 18 mil megawatts. Ela pode ir tranquilamente para cerca de 80 mil megawatts com o tempo, porque tem muito vento e é fácil de você colocar uma geração eólica, como eu falei, o prazo de 2 anos. Se você acelerar, pode ser 18 meses. Então, seria solar, eólica. Uma terceira vertente seria a coisa que não tem aqui no Brasil, mas está sendo desenvolvido no mundo,
já temos na Califórnia, na Austrália, seriam as baterias estacionárias, com o mesmo princípio. Como essas duas energias são intermitentes, ou seja, ela não produz energia ao longo de todo o tempo e todas as estações do ano, você teria que ter uma forma de armazenar energia. Seria as baterias estacionárias que seriam colocadas nas regiões para você suprir essa lacuna e não necessitar de tanta linha de transmissão como nós temos hoje, que a linha de transmissão tem um prazo de construção longo, de 3 a 4 anos, e tem um problema ambiental também. Então, basicamente, essas 3 energias seriam as novas formas de energia e teriam, por final, a energia hidrelétrica, que, com reservatórios cheios, funcionariam como a bateria estacionária, ou seja, a pilha do sistema. Quando não está funcionando a eólica e a solar, entra instantaneamente a geração hídrica. Então, o complexo seria esse. Pode ser que tenha mais outras formas, talvez a energia de fonte não renovável, a gás natural, ela polui muito menos que as outras fontes, mas em determinados locais talvez seja adequado, e também geração através de biomassa, que nós temos bastante, e ela também é não poluente. Então, seria esse complexo. Eu acho que as térmicas a combustível fósseis, a tendência é elas caírem no esquecimento nos próximos 20 anos. Manuel, muito bom esse seu resumo. E só para nós deixarmos registrado e os nossos ouvintes do Atlântico entenderem, quer dizer, você falou agora da atual capacidade de geração da eólica, que é 18 mil megawatts, se não me engano, e poderia ir a 80 mil megawatts. Como você enxerga, resumidamente, e você falou uma coisa absolutamente lógica e certa, o sistema hidráulico de geração de energia, as nossas usinas hidroelétricas tradicionais, poderiam ficar como a bateria de reserva do sistema. Não é? Se nós utilizarmos a plena capacidade da energia solar, eólica no Brasil, e certamente tem esse potencial maravilhoso que você falou, como você dividiria, então, vamos dizer, a grosso modo, se eu não criei nenhum equívoco, você tinha dito no início que a energia solar poderia suprir pelo menos 1/3 ou um pouco mais da necessidade de energia elétrica no Brasil. Como você enxerga, então, vamos resumidamente, e não é obviamente preciso neste momento, mas o que seria o ideal entre o equilíbrio desse sistema, entre o solar, o eólico e o hidráulico, sem falar, obviamente, na biomassa que nós já utilizamos em pequena escala. Eu me lembro já há muitos anos projetos das empresas de geração lá dos canaviais, que usavam a biomassa para gerar sua própria energia. Mas como você sintetizaria para o Atlântico essas 3 ou 4 fontes principais de energia de forma ideal? Forma ideal seria 1/3, 1/3, 1/3. Quer dizer, hoje eu poderia pensar 1/3, 1/3, 1/3. Ou 30% cada uma e deixando 10% para as biomassas, gás natural. Isso seria o ideal. Só que a hidráulica, nós temos restrição, que não tem muito mais usinas, aproveitamentos, queda d'água para realizar. Tem muita coisa de PCHs, que também estão sendo esquecidas, que é uma
hidrelétrica de pequeno porte que pode ficar pronto num prazo mais curto e o Ministério das Minas e Energia, a empresa de planejamento energético, não tem dado prioridade juntamente também com o ANEEL. Então, o ideal seria um terço, um terço, um terço. No futuro, talvez a hidráulica ficasse com 20% e as outras duas com 35%. Quer dizer, a tendência é caminharmos para as duas fontes, solar e eólica, mais baterias estacionárias, incluindo nessas baterias estacionárias, podemos dizer que a hidroelétrica seria uma bateria estacionária com múltiplos usos, para a sedentação dos animais, para utilização na agricultura, para as empresas de saneamento. Então, seria esse o caminho, mas o ideal seria, nós estamos muito longe, porque quando nós fazemos as contas, temos que considerar um parâmetro que é o fator de capacidade. A hidrelétrica, ela tem um fator de capacidade entre 50% e 60%. O que é o fator de capacidade? É a quantidade de horas que eu consigo utilizar no ano. Nós temos 8.760 horas, então se o fator de capacidade é 50%, eu uso metade do ano a hidrelétrica. Só que o sol, por enquanto, é das 6 às 18 e durante o período todo. Então, nós temos uma restrição que o fator de capacidade do sol, que é da energia proveniente do sol, energia solar, é de 20% a 23%. E a eólica é 40% no Brasil. Então, teriam que fazer essas ponderações. E projetar no futuro como, dado os fatores de capacidade, esse equilíbrio que seria necessário para não termos mais dificuldade em geração de energia. E o sistema hoje, como é interligado, e a usina pode entrar instantaneamente. Então, por exemplo, uma termoelétrica não entra instantaneamente. Você tem que estar programado, tem que ter combustível, tem que ter armazenamento do combustível. Nós tivemos um processo, em 1982, talvez o pessoal não esteja lembrado, com a crise, a segunda grande crise do petróleo, né, com o segundo choque. Na verdade, a primeira crise, que foi o segundo choque do petróleo, nós não produzimos petróleo, nós produzimos 1/5 da nossa capacidade. E estávamos construindo muitas usinas hidrelétricas. E veio uma recessão, estávamos sobrando energia elétrica. E o governo, na época, pensou adequadamente e fez um processo de substituição de óleo combustível por energia elétrica. Então, as caldeiras que eram movidas a óleo combustível, e óleo combustível na época era 27% do consumo de derivados de petróleo, nós trocamos isso por energia elétrica e nunca mais se ouve falar em caldeiras movidas a óleo combustível. Tem muito pouco. Inclusive, hoje é um excedente na nossa matriz de derivados. Nós produzimos óleo combustível e óleo exportado, porque hoje não tem utilização, dado essa transformação que foi feita em 1982 e 86 com a sobra de energia elétrica. E pessoal, na época, as empresas viram que tinha um benefício, que a manutenção da caldeira elétrica é muito menor, não precisava estocar a energia elétrica, porque ela está instantaneamente ligada. Então, tem esses benefícios. E eu acho que, como ocorreu em 82 e 86, nós vamos passando nesse período aí de 22 a 30, 35, nesse período de transformação. E eu achava que a Petrobras deveria começar a olhar com mais carinho esse segmento, porque ela está num processo de energia fóssil. Ela poderia, no período que usasse energia fóssil,
ela poderia ter ações, por exemplo, reflorestamento. A Petrobras podia participar fortemente do reflorestamento, porque ela está poluindo com o produto dela final, mas ela está exercendo outra atividade de reflorestamento que seria benéfico aos outros usos de energia e também atenuaria as condições climáticas. Então, isso é um apelo para a Petrobras começar a pensar em fontes renováveis, já se mexendo, né, nessa mudança que nós teremos nos próximos 20 anos. Certamente. Eu acho que está muito bem resumido. Manuel, a última pergunta que eu faria é a seguinte, mais objetiva, tem sido foco do objeto, tem sido foco e objeto do governo, que é a privatização da Eletrobras. Você acha que essa privatização ajudaria nessa transição ou pode trazer eventuais mais dificuldades de planejamento e gestão? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou sempre favorável a que os bens de produção estejam na mão do setor privado, porque ela sabe conduzir de forma mais eficiente que o governo e tem menos restrições. Então, a princípio, eu sou favorável a passagem do controle da Eletrobras para o setor privado. Eu só acho que o projeto que foi colocado deixou enormes injunções para o setor elétrico, tipo construir 8.000 megawatts de geração proveniente de gás natural, em locais que não tem o gás natural, difícil acesso. Então, teremos que pensar nessa vertente. Um outro ponto, que é uma discussão minha, é que, como esses investimentos são investimentos de longo prazo, eu demonstrei que esses investimentos não estão adequadamente amortizados, porque nós tivemos, no processo de estabilização da nossa moeda, 5 planos econômicos. E esses planos econômicos cortaram os indexadores. E eu consegui demonstrar que esse processo sobrou, a grande parte dos ativos não foram amortizados. E tem um estudo que eu tenho conversado muito com o Paulo Rabelo, mostrando que nós poderíamos utilizar a Eletrobras para um processo de tornar o trabalhador, o aposentado brasileiro, dono do capital. E tem um processo de mudança que, em 1983, talvez o pessoal não saiba, tem uma proposta do senador Roberto Campos, que é o projeto de lei 139, que está no Senado, 139 de 1983, de 15 de junho de 83, que ele falava de entregar as ações das estatais ao povo. Então, como o povo foi formador desse capital, nós poderíamos transformar via a Previdência e, sem querer, todos os instrumentos que foram feitos. O Fernando Henrique, sem saber, ele fez uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 19, colocando um artigo a mais na Constituição, que é o artigo 250, onde diz que os ativos móveis e imóveis poderiam fornecer um fundo para dar o equilíbrio na Previdência. Então, isso está na Constituição. Depois tivemos, já no segundo mandato do Fernando Henrique, a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o artigo 67 e 68, regulamentando este item da Constituição. E, em 2014, o TCU, depois de várias injunções frente ao governo, foi regulamentado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Então, nós poderíamos transformar a Eletrobras numa forma de privatizar todas as empresas do governo, colocando dentro do Fundo do Regime Geral de Previdência Social o lastro para pagamento das aposentadorias.
não que seja integralmente, mas que o governo fizesse 30%, eu vou pagar com as ações estatais e rentabilizando essas empresas e tirando da mão do setor público. Então, eu acho que esse é o melhor caminho, que o povo seria beneficiado duplamente. Não teria essa discussão, por exemplo, na Petrobras, não, está cobrando muito caro, que o preço é o preço internacional. O preço é internacional porque é um bem escasso. Se fosse oferta abundante, o preço não seria esse. Então, e o que acontece? Não, se a sociedade vai pagar, parte da sociedade vai receber via os dividendos pagos dentro desse fundo de regime geral. Isso, o arcabouço está pronto. Então, eu acho que era caminhar para esse conjunto de normas que foi criado sem pensar, e eu e o Paulo Rabelo conseguimos condensar essa estrutura. Então, é o caminho. E eu acho que não teria restrições, que realmente o povo agora seria dono das empresas. E seria não só dono, como beneficiário. Exatamente isso. Manuel, olha, não poderia, o nosso programa não poderia terminar de melhor forma. Mas eu quero contar para você uma coisa, eu não sei se o Paulo mencionou isso para você ou não, mas esse projeto de lei do Roberto Campos foi sintetizado num artigo de 1985, chamado Capitalismo do Povo. E eu não sei se você sabe, e provavelmente os ouvintes e amigos do Atlântico também não sabem, mas eu participei disso muito, porque neste artigo, O Capitalismo do Povo, escrito pelo brilhante economista, senador, diplomata Roberto Campos, ele dá esse caminho de realmente tornar o povo, o capitalista, o dono das ações das empresas estatais, porque nós pagamos. Essas empresas estatais têm uma conotação semântica absolutamente errada. Essas empresas foram feitas com o dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro. E esse artigo do Roberto Campos, eu lembro perfeitamente, porque ele é importante para mim. Ele foi publicado no Estado de São Paulo em agosto de 1985. E o título é esse, O Capitalismo do Povo. E eu, desde essa época, participo dessa ideia. E foi brilhante esse projeto de lei do Roberto Campos, que, lamentavelmente, dorme em berço esplêndido no Congresso até hoje. E é isso que o Atlântico vem batalhando na sua vida inteira. A liberdade de empreender, a liberdade do indivíduo, a liberdade do cidadão. E nós precisamos entender de uma vez por todas, não existe essa tal coisa de dinheiro público, empresas estatais. Há apenas dinheiro do contribuinte. Margaret Thatcher disse isso há muitos anos atrás também. Nós precisamos entender que nós, cidadãos, que somos os contribuintes, que mantemos este país, nós deveríamos ser efetivamente os acionistas das empresas estatais e não privatizá-las a um grupo ou outro. Nós, cidadãos, e há uma forma de se fazer isso, há uma forma democrática de se fazer isso. E o Roberto Campos viu isso há muitos anos atrás. Imagine, já vão fazer praticamente 40 anos isso. Então, eu fico muito satisfeito com a sua entrevista. O Atlântico agradece enormemente esse nosso valoroso contribuinte e engenheiro elétrico, Manuel Jeremias Leite Caldas, pelas suas brilhantes explanações a respeito da energia no Brasil. Manuel, agradeço e nós teremos outras oportunidades para conversar sobre o Brasil
e o nosso futuro. Um grande abraço a você e a todos. Rafael, agradeço enormemente a oportunidade de estar presente, né, nessa live, né, entre o Atlântico, eu e você, e também lembrar que, quer dizer, toda essa estrutura é uma estrutura conhecida como poupança forçada. No caso do setor elétrico, foi empréstimo compulsório. No caso da Petrobras, foi o imposto único seletivo, que acabou com a Constituição de 88. E, na verdade, os ativos eram para retornar para o povo. Ele já tinha isso na mente. Então, eu acho que é um ponto de partida para colocar nossos representantes em uma reflexão maior sobre esse ponto. E, na verdade, o que acontece? Boa parte dessas empresas que foram privatizadas, os gerentes, em geral, são os antigos gerentes. Simplesmente com a capacidade e a liberdade de agir, eles transformam em empresas fenomenais. Eu não tenho dúvida que a Eletrobras poderia chegar à marca de 1 trilhão se tivesse gestão privada. A Petrobras, eu não tenho dúvida também, a marca de 1 trilhão, 1 trilhão e meio, e aí o povo estaria sendo compensado com um esforço que foi feito por nós ou por nossos descendentes, não, desculpe, nossos pais, nossos avós que tiveram um esforço feito, e nós deveríamos ser os beneficiários, nós e nossos descendentes serem beneficiários desse programa. É isso. É verdade. Muito obrigado. Obrigado a você, Manuel. Fernando, muito obrigado pela organização. E o Atlântico se despede. E até um próximo programa, o Atlântico recebe. Sempre em prol do Brasil e dos seus cidadãos.